Boa noite. Senti firmeza hoje, olha. Geralmente a gente fala boa noite, fala boa noite, né? Excellent. Boa noite, amigos que estão aqui conosco, aos companheiros que estão pela internet. Nós damos as boas-vindas, alegria muito grande de estar aqui. Parece que faz um tempo já, não é, que eu vim aqui. Não sei se a gente está muito enclausurado, não está vendo as pessoas, fica meio... Enfim. Estão todos bem? Sim, sim. Se não estamos, vamos ficar, né? Muito bem. Na noite de hoje, achei muito interessante esta mensagem do livro Estude Vida, de Emmanuel e André Luiz. Já falei para vocês um pouquinho dessa obra. Ela é dividida em... Cada capítulo tem 2, 3 mensagens. A primeira mensagem é de Emmanuel e a segunda é de André Luiz. Então, convido a vocês para darem uma olhada. É um livro, na minha opinião, libertador. Então, não foi à toa que Emmanuel deu esse título, né? Estude e viva. Porque são poucas páginas, são mensagens curtas, mas muito profundas, né? Para a gente poder refletir um pouquinho. E eu também baseei esse estudo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Buscai e achareis, que é um capítulo, na minha opinião, também um dos mais maravilhosos e mais confortadores que o Espiritismo pode nos trazer. Então, o que vocês entendem como benfeitores? Alguém pode me dar uma resposta? O que vocês acham que são benfeitores? Confesso a vocês que eu fiquei muito surpresa quando eu li a mensagem. Vamos, gente, pelo amor de Deus, ninguém sabe o que é benfeitor, pode chutar, me fala aí qualquer coisa. O que vocês acham, uma pessoa ou algo, né? O que é um benfeitor na sua vida? Pratica o bem, que busca o bem. Ok. Faz boas ações? Ok. Eu também achei que fosse. Um benfeitor faz o bem ao próximo? Tá chegando lá. No sentido que Emmanuel vem nos trazer, ele vem nos dizer que esses benfeitores, eles enriquecem os nossos dias. Ok? E aí, ele fala assim: enriquece os nossos dias, sem esquecer, confiemos nesses benfeitores que enriquecem os nossos dias, sem esquecer das nossas obrigações, no aproveitamento do amparo que eles nos dão. Aí, quando eu comecei a ler a mensagem, eu entendi que benfeitor era o espírito, né, protetor. Não é assim que a gente entende? Então, que legal, uma mensagem que vai me dizer, né, sobre quem é o meu espírito protetor, como é que funciona, o que ele faz na minha vida e tal. Fiquei bem surpresa de ver que ele fala um pouco disso, mas ele vai um pouco mais profundo. Então, eu trouxe essa imagem para ilustrar, que aliás é um exemplo que ele nos dá nesta mensagem. Ele fala assim, que primeiro que nenhum de nós vive nesse mundo sem a ajuda um dos outros. Então, se qualquer um de nós acha que pode viver sozinho, no sentido sozinho não fisicamente, mas sem a ajuda do outro, nós estamos já por um caminho muito grave, um erro muito grave, porque nem para nascer, ok, nós deixamos de depender do outro. Nem antes de nascer, no plano espiritual, no nosso estágio evolutivo, nós ainda dependemos do auxílio dos espíritos superiores para reencarnarmos. Então, no nosso processo espiritual, na nossa trajetória evolutiva, nós dependemos uns dos outros. Nós precisamos dessa cooperação. Aí ele vai dizer assim, que ninguém vive sem a ajuda do outro, sem a cooperação. Ninguém. Desse plano ou do plano espiritual. Se eu desencarnar aqui hoje, eu vou fazer o quê? Alguém vai ter que vir me socorrer, né? Tomara! Você espera, né, Valdo? Valdo pode contar para nós, né? Eu espero que alguém apareça. Então, esse alguém sempre vai existir, seja aqui ou seja do outro lado, né? Mas olha o que ele diz. Todos nós estamos rodeados deste amor,
que é o amor do Senhor que nos envolve, né? O amor do nosso Pai que nos envolve. Todos somos necessitados dessa cooperação, desse amor, sem exceção. Mesmo aquela pessoa que se acha autossuficiente, é o que eu dei o exemplo, né? Até para nascer ela precisou de alguém. Não nasceu de chocadeira, não nasceu do ar, né? Então, nós precisamos um do outro. Aí ele vai falar assim, igual vegetal. O vegetal traz uma planta aqui. A planta, ela precisa do quê para crescer? Precisa de água, né? Ar, semente, certo? Sol, solo, né? E a luz solar. A planta não vinga, né? Não cria sem essas situações aqui, essa cooperação. Mas olha a reflexão que ele vai nos trazer. Por mais que a planta receba o auxílio de todos eles, quem é que tem o trabalho de crescer? A planta, certo? O sol, ele coopera no crescimento da planta. O ar, a água, a mesma coisa, mas não cresce por ela. E assim são os nossos benfeitores. E é o que ele está falando aqui. Assim também é no reino do Espírito. Então, olha que interessante, se a gente se comparar a essa planta, nós vamos nos ver na vida atual. Tem pessoas que vão nos dar um solo, tem pessoas que vão trazer uma luz, tem outras situações que vão plantar algumas sementes no nosso caminho, outras vão nos dar um pouco de ar, algumas um pouco de água, mas no final das contas, quem é que tem que fazer o trabalho? Nós. Nós aqui estamos sabendo disso, mas tem muita gente lá fora que não está ciente disso. Sabendo dessa situação aqui, nos faz começar a pensar algumas situações da nossa vida, que é o que ele vai trazer para nós nessa próxima reflexão aqui. Então ele começa assim, os nossos pais. Ah, não tenho pai, não tenho mãe. Bom, em algum momento nós tivemos, certo? Em algum momento. Não, mas meus pais faleceram quando eu nasci. Não importa. Alguém, de alguma forma, criou. A pessoa não consegue crescer sozinha. Então, existiu um tutor, um tio, uma tia, uma avó, seja o que for, um conhecido, seja o que for, que nos auxiliou nesse nosso crescimento, para a gente ser o que a gente é hoje, né? Aí ele continua. Os pais, por mais abnegados, nos dão o quê? A reencarnação. A oportunidade da reencarnação. Certo? Mas, além deles quererem que a gente quer fazer feliz, né? Nossos pais querem que a gente seja feliz. Quero fazer a felicidade do meu filho, quero o melhor para ele, quero isso, quero aquilo. No final das contas, o que acontece? Nós entramos na fase adulta e os nossos pais não podem retirar a experiência que nós vamos ter na vida. Fato ou não é? Ou alguém aqui tem o pai e a mãe cuidando das coisas que a gente tem para fazer? Alguns ainda têm, né? Pai e mãe ajudando a pagar conta. Beleza, esses daí são mais assim, cuidando a criar filho, né? E tudo bem, mas vamos colocar assim, essa coisa íntima, os meus problemas, as minhas angústias, chega um momento da vida que o pai e a mãe não têm mais acesso. Certo, gente? Então ele está falando aqui, por mais que o pai e a mãe sejam abnegados, quer ver a gente feliz, faz de tudo para a gente crescer saudável e ter tudo na vida, no final das contas eles não podem viver a vida por nós. Então cabe a quem? A nós. Aí ele vai continuar. Os mestres, os professores, nos tiram da ignorância. Mas por mais que eles se dediquem, você pode ter um Albert Einstein como professor. Ele não vai fazer nós aprendermos. Não vai. Porque o aprendizado é do aluno, não do professor. O professor vai facilitar aquele aprendizado. Então, aí nós, de novo, Emmanuel nos lembrando. Então, por mais que eu tenha os melhores professores, a tarefa de aprender diz respeito a mim apenas.
Fato é que você vai numa escola, nem todas as crianças estão acompanhando da mesma forma. Se o fato fosse o professor, todo mundo tinha que aprender igual, saber igual, tirar a mesma nota, e não é assim que acontece. A gente sabe disso. O próximo, essa já começa um pouco mais do nosso tempo, né? Os amigos. Alguém aqui tem amigo? É melhor perguntar, alguém que não tem amigo, né? Bom, os amigos, olha só que interessante. Eles nos dão um conforto, nos dão apoio, nos dão suporte em travessias da nossa vida, que são ásperas muitas vezes, dolorosas. Mas, por mais que eles nos estimem, por mais que eles gostem de nós, por mais que eles nos ajudem, eles não vão carregar a nossa luta íntima. Não vão. Então, um exemplo simples, um velório. Certo? Uma mãe acaba de entregar o filho para o mundo espiritual, entregar para Deus. Você pode estar rodeada de amigos, de benfeitores amorosos, mas ninguém vai te tirar a dor daquela separação. Aquela luta íntima é sua e minha. Mas os amigos ajudam, os amigos confortam, os amigos dão o ombro, mas não vão viver aquilo por nós. Mas a gente confunde às vezes. Nós queremos que o amigo traga a solução. Então eu ligo para uma pessoa para contar o meu problema, eu estou esperando a pessoa me dar uma solução. Quando, na verdade, eu deveria ter a solução, ou eu deveria estar em busca e falar, fulano, eu não sei o que eu vou decidir ainda, mas eu preciso me desabafar com alguém. Ao invés de eu perguntar, o que você acha que eu faço? É o que a gente mais faz, o que você acha que eu devo fazer? Gente, eu detesto essa frase, sabe por quê? Porque quando a gente vai fazer algum atendimento fraterno, alguma coisa, o que a pessoa quer, isso vale para qualquer pessoa que está em necessidade de vir conversar conosco, o que a pessoa quer é que nós resolvamos o problema dela. E eu garanto a vocês, eu tenho resposta para a vida de cada um de vocês, menos para a minha. Certo? Resolver o problema do outro é muito fácil. É a coisa mais fácil que tem. Ela vai me falar um problema dela, está aqui, Clélia, é isso aqui que você acha que tem que fazer. Se fosse eu, fazia assim. Não é? Não é assim que a gente fala? Mas e o nosso? Né? Então, os amigos, eles auxiliam, eles dão um ombro amigo, mas eles não vão viver a nossa luta por nós. Então, isso Emmanuel nos trazendo para lembrar o quê? Que eu não, eu tenho que contar com os meus amigos, mas não contar com eles para resolver os meus problemas, o que é diferente. Um amigo me emprestou um dinheiro porque eu estava desesperado. Ok, o seu amigo não vai poder ir procurar um emprego e trabalhar por você. O seu amigo não vai poder ir fazer um curso, pegar alguma ajuda para aprender a lidar com dinheiro. Quem tem que fazer somos nós. O amigo está ali, resolveu a crise naquele momento. Mas existe um trabalho nosso. Não é aí que onde Emmanuel quer chegar. Aí ele continua, os cientistas que nos refazem as forças na enfermidade. O médico, por melhor que ele seja, o cientista, por melhor que ele seja, a melhor descoberta que ele tenha feito, se eu não pego aquela receitinha e vou na farmácia com as minhas pernas, pego o remédio e ponho na minha boca, adianta, gente? Não. Mas está aí a medicina como um benfeitor. Mas o trabalho da cura, da busca da cura, quando não é possível, é de quem? Do médico? Doutor, me cura desse mal. O médico vai fazer a parte dele, certo? Mas existe uma parte que é nossa. Se eu ligar para o médico e falar, me cura desse mal, ele vai falar, olha, levanta da sua cama, pede para alguém te trazer no hospital ou no meu consultório para eu te examinar. Então, não tem um milagre. Né? Mas, no fundo, o que ele quer dizer aqui existe uma participação minha em processos de saúde, em processos de amizade, em qualquer situação da minha vida. No final das contas, quem vai resolver sou eu. E isso não é para causar medo em ninguém, porque nós vimos ali, todos nós vamos ter a cooperação de alguém. Cooperação é uma coisa, fazer por nós é outra coisa. É isso que a gente precisa lembrar. Os instrutores da alma,
ele vai continuar, que nos orientam a viagem espiritual de elevação, por mais que eles nos protejam, por mais que eles nos orientem, não nos tiram o esforço da subida moral. Existe algum mentor espiritual falando para você: estou te ajudando na sua paciência aqui, hoje vai ser menos, fica tranquilo que eu vou te ajudar na sua irritação? Não tem, gente. Não tem. Eles não podem fazer isso por nós. Agora, eles podem nos auxiliar, eles podem nos inspirar, eles podem estar, através da prece, nos promovendo alívio, com certeza. Mas o trabalho individual é nosso. Nem o próprio Cristo, se aparecer aqui materializado, não vai conseguir resolver os nossos problemas. Porque o Cristo é o quê? O maior instrutor de almas que a Terra já conheceu, certo? Resolveu os nossos problemas inteiramente? Não, né? Nos deu a rota, nos deu o mapa. Então, alguém tem que percorrer esse mapa, né? Então, mais ou menos isso que Emmanuel vem trazer para nós. E eu falei de todos eles, não passei, né? Fiquei empolgada. Então, de repente, vocês falam: olha, tá viajando, levanta a mão aí, tá? Então, é isso. Amigos, né? Professor, cientistas, médicos e o próprio Cristo. Aqui é a foto principal, né? Nós e o Cristo. É bem por aí. Se não for menor, né? Me coloque como um átomo, né? Nem uma criança ainda. Porque é o que dá para fazer. Existe uma caminhada, que é a nossa parte, que a gente precisa fazer, né? Mas vamos lá. Aqui, olha que interessante. Vamos voltar, então, para a parte que a gente entende por benfeitor. A gente já viu os benfeitores, né? Encarnados, dessa situação que a gente vive, na nossa vida diária. Mas olha que interessante. Os espíritos benfeitores. Quem são eles? Quem são essas almas? Bom, já de início, o espírito que nos protege, o espírito designado para a nossa reencarnação, não é um qualquer. Não é um espírito que estava lá, que é um pouco mais inteligente que eu, um pouco mais calmo, não. É um espírito superior. É um espírito de alta envergadura, não é um espírito qualquer. Está muito além de nós. E aceita a missão de nos tutelar. Só que a missão dele é o quê? Nos dar bons pensamentos, nos inspirar bons pensamentos, nos desviar da senda do mal. Como que eles desviam a gente da senda do mal? Alguém tem uma ideia? Como vocês acham que os espíritos fazem isso? Intuição? Quem mais? Vocês já tiveram alguma situação em que você estava para bater o carro, de repente vem um vento? Pode ser uma opção, né? Não era a hora, mané, presta atenção. Certo? Pode ser uma opção. Aquela coisa que, de repente, você quer fazer uma coisa, aí fica uma coisa no fundo, fala, nossa, não sei se é isso. De repente a gente passa batido, né? Vai fazendo, vai acabando com tudo, mas de vez em quando não dá aquela coisa, não sei se é bem isso. Né? Vamos prestar atenção, né? Então são algumas coisas assim que eles fazem, né? Protegem, neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Agora, veja o que Emmanuel se utilizou. Espírito superior nenhum vai arrancar obsessão de nós. Nenhum. O processo desses processos espirituais é um trabalho da pessoa. É claro, eles vão auxiliar. Mas a melhoria interna precisa vir de nós. Eles vão auxiliar, eles vão, quando vê o nosso pensamento modificado, quando vê que nós estamos querendo, né, buscando outros caminhos, nos esforçando, vão auxiliar, vão tentar encaminhar os espíritos, com certeza. Mas não vão fazer a reforma moral por nós, que é o único antídoto contra as obsessões. Único.
A única forma de nós nos livrarmos da obsessão é mostrar que a gente já é melhor do que era antes. Porque os nossos irmãos não estão vendo a Sabrina de hoje. Eles estão no ato que aconteceu. Isso é para a gente pensar. A partir do momento que eles vão vendo uma modificação legítima, não a de fazer caridade, de ir lá para mostrar que está fazendo. Quando eles começam a ver essa modificação legítima, não é uma mágica. Não existe mais conexão. De quem que é o trabalho? Nosso. Espírito protetor não vai chegar em nós e falar, pelo amor de Deus, fulano, não fica obsediando a ciclana. Ela errou, isso, aquilo. Agora, se eles veem o nosso esforço, existem intercessões, com certeza. Mas lá na frente o trabalho é nosso. Não tem escapatória, não é? Então, eles vão o quê? Neutralizar. Aqui não vai resolver o problema para nós. Vão nos inspirar. Vão nos ajudar naquela vibração irritadiça ou de confusão mental. Vão nos ajudar. Isso, com certeza. 100% do tempo. Com um detalhe. Se nós quisermos. A diferença entre esses espíritos e os espíritos mais endurecidos é que eles não arrombam a porta da nossa casa mental. Não arrombam o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade. É uma diferença. Então, para que nós tenhamos essa assistência, precisamos querer e chamá-los à nossa companhia. E eles estão prontos. Esse espírito que está encarregado da nossa encarnação, ele não está dormindo, gente, em algum lugar de uma galáxia. É a missão dele nos tutelar. Não é ficar de babysitter lá. Ah, eu vou chegar atrasada, me ajuda aí. Não é isso. Pensou, ele já está ali. Que se não estiver ali, né, em corpo presente, não, graças a Deus, né? Mas psiquicamente são frações de segundos. Mas precisa ter conexão. Mas ele está ali. Mesmo que a gente está misturado em erro, em tropeço, ele está ali a posto, chorando conosco, se alegrando conosco, se entristecendo com as nossas burradas e feliz com as nossas conquistas. É assim que eles nos tutelam, né? Então, Allan Kardec vai perguntar qual que é a missão desse espírito. E os espíritos vão responder. A de o pai com relação aos seus filhos. Guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com os seus conselhos, consolar nas aflições, levantar o ânimo nas provas da vida. Aonde que está escrito aqui que os nossos espíritos, o santo não sei do que, com todo o respeito que a gente pede para resolver os nossos problemas, aonde está escrito aqui que eles resolvem as nossas situações da vida? Em nenhum lugar. Mas guiam pelo bem. Estou querendo fazer isso e aquilo, me dá aquela coisa estranha, não sei se é bem isso que eu tinha que fazer. Pode ser um aviso, pode ser um auxílio. Auxiliar com os conselhos. Conselho a gente fala, né? Se fosse bom, ninguém dava, mas o Espírito Superior não cobra. E os conselhos deles são bons. São praticamente perfeitos. Eles sabem exatamente o que nós precisamos. Mas a gente às vezes não escuta, né? A gente não presta atenção. Consolar nas aflições, não retirar a minha aflição. Nós confundimos isso, meus amigos. Nós queremos vir ao templo, ao centro espírita, à igreja não sei o quê, para tirar o sofrimento, para tirar a dificuldade da minha vida. Quando, na verdade, o que eles podem fazer é nos consolar e auxiliar a passar por elas. É isso que eles vão fazer por nós. Levantar o ânimo. Nós também, às vezes, não percebemos isso na nossa vida. Passamos por alguma dificuldade, é muito difícil de eu ver aquele horizonte lá na frente. É quase que impossível quando eu estou passando por aquilo. Mas eles estão lá. Vamos continuar, mais um passo. Não desiste agora.
Alguém aqui já foi dormir com um problema deste tamanho? Ou não? Vocês estão olhando com uma cara, estão olhando com uma cara que nunca tiveram um problema. Então você vai dormir com este problema deste tamanho. E de repente, no outro dia, parece que algo mudou. Você fala, nossa, nem parece que é tão ruim assim, né? Não, gente, a conta vermelha está lá ainda, o problema não desapareceu. Isso às vezes são conversas, são conselhos, que a gente pede através da prece. Durante o sono nós somos levados, somos esclarecidos, somos animados a continuar. Aquele filho difícil que você não foi dormir com a cabeça explodindo, orou, pediu uma direção, pediu um auxílio, de repente acorda com um pouco mais de paciência, um pouco mais de leveza no coração. É isso. Não é milagre, né? Mas a gente precisa se conectar com eles. Aí ele pergunta também, interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? E olha a resposta. Os bons espíritos fazem todo o bem que é possível, se sentem felizes com as nossas alegrias, que é o que eu acabei de dizer. Afligem-se com os nossos males quando não suportamos com resignação. Porque nenhum benefício então tirais deles, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a beberagem amarga que há de curar. Olha que pergunta impressionante. É a pergunta que não quer calar. Esse protetor espiritual meu está se lascando por que eu estou passando? Ele está vendo essa desgraça que eu estou vivendo ou não? Está aí a resposta. Além de estar vendo, está fazendo todo o bem que é possível para a gente poder sair bem. Todo o bem que é possível. Sentem feliz com as nossas alegrias. Às vezes a gente se sente sozinho, não tenho ninguém, não tenho família, não tenho ninguém para celebrar. Vocês podem ter certeza que esse Espírito está conosco. Na nossa alegria, na nossa tristeza. Aflige com o nosso mal. Por quê? Nós falamos sobre a resignação aqui. Quando nós nos revoltamos, quando nós não conseguimos, ver lá na frente que a gente pode fazer diferente, que aquilo ali, ou às vezes é temporário, conseguir aquela força interior para passar por aquilo, às vezes ele está ali tentando nos inspirar e nós não estamos captando, estamos no desespero, estamos na revolta com Deus e com o mundo. Então, eles também sofrem quando a gente passa por isso, eles sentem, né, o impacto disso tudo. Mas é aquela coisa, eles nos dão o benefício, o remédio. Quem tem que tomar, quem que é? Aquele exemplo do médico, né? O mentor espiritual não vai forçar, nós queremos a ajuda dele. Isso é fato, gente, não vai forçar. Então, se eu não estou preparado, se eu não me abro para essa ajuda, não tem campo de atuação. Então, está ali me dando remédio, está a postos esperando que a gente peça auxílio. Não vou tomar esse remédio. E a gente se cai no mundo e dá a cabeçada, né? Então, lembra dos livros de André Luiz, para quem já leu a coleção André Luiz? Enquanto ele não caiu em si e viu que precisava de ajuda, não aconteceu. Aonde estavam esses espíritos? Estavam lá, esperando. E esses espíritos estão agora nas trevas, nas zonas abismais, em tudo quanto é lugar, na crosta terrível de espíritos sofredores, esperando para que esses espíritos queiram caminhar. Eles não estão desamparados. Ah, então um espírito, até não sei o que, não vou citar o nome, tem um mentor espiritual? Tem. Acredite ou não, tem. Tá fazendo, alguém captou, né, quem que eu tô falando? Tá fazendo acontecendo, mas tem. Provavelmente chorando, né? Assim como nós também. Mas existe, porque eles sabem que uma hora a gente vai despertar. O intuito de Emmanuel, para trazer para nós, é o seguinte, olha, nós estamos aqui, ok? Mas tem uma parte de vocês aí que precisa ser feita. A gente só veio dar esse aviso, né? Esse é o que resume a mensagem toda.
Olha só que interessante. Livro dos Médiuns. Os espíritos, o que eles fazem então para nós? O que eles vão fazer então? Então tem um espírito protetor, está me dizendo que ele é um espírito elevadíssimo. O que ele vai fazer? Além de me inspirar, né? Além de chorar comigo quando precisa, ficar alegre nas minhas alegrias, me dar ânimo, o que mais que ele faz? Olha só. Os espíritos, eles podem indicar o caminho, sem pegar na nossa mão. Ou seja, sem fazer por nós. Essa é a primeira coisa. Isso está no livro dos médiuns, tá? E por que eles fazem isso? Porque eles querem ver a gente sofrer? Por que vocês acham que eles não fazem por nós, nos dão a mão e nos ajudam desse nível? Alguém sabe por quê? Porque o processo é de cada um de nós, né? Processo de cada um? Cada um tem seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Então, justamente por isso, se a gente não tivesse essa iniciativa, ou seja, se eles tivessem essa iniciativa de ficar segurando na nossa mão e levando, nós não daríamos nenhum passo. Não é? Porque eu tenho alguém para resolver para mim. Ou não? Porque eu não ia fazer nada, não sei vocês. Eu não ia fazer nada. Estou chorando hoje, vai lá e resolve. Não ia fazer nada. Né? Então, o que acontece aqui? Existe, né, uma razão. Prejudicaria, como a nossa amiga falou, o nosso livre-arbítrio. Então, eles deixam, né, para que a gente possa progredir, deixa a gente à nossa própria custa, ou seja, a nossa própria responsabilidade. O que nós fazemos de bom, o mérito é nosso. Porque se eles fizessem, ia ser de quem? Deles. O que nós fazemos de não tão bom, a responsabilidade é de quem? Nossa. Então, eles não pendem nem para um lado nem para o outro. Então, esse é o papel. Agora, nos aconselham nas circunstâncias da vida. Nos inspiram, como alguém falou, deixando a nossa decisão, o mérito de fazer ou não fazer. Isso é fato. A gente não pode pensar que... não sei como eu vou colocar isso, mas assim, que os espíritos vão resolver as coisas por nós, porque a gente vem de umas religiões tradicionais, onde a gente se coloca, né, em posição de pedido, até de joelho algumas vezes, esperando São Paulo, Santa Maria, Santo não sei o quê, resolver a nossa vida. E as pessoas cada vez mais estão se frustrando, cada vez mais desconsoladas, cada vez mais desesperadas. Olha, eu vou contar para você, abrindo um parênteses, eu posso falar porque ela não fala português mesmo, mas eu estava conversando com um familiar, não vai assistir no plano espiritual, né? Vai assistir no plano espiritual, mas tudo bem, é para o bem. Essa pessoa está tão desesperada, ela me ligou, olha, não vem para cá, porque os hospitais estão tudo cheio. Eu falei, peraí, então você já está se vendo numa cama de hospital? Minha vontade era de dizer... E esses 30 anos que você está literalmente enfiada numa religião XYZ? Todo santo final de semana. O que está fazendo para você? Porque quando veio a crise, o que eu estou conseguindo ver o hospital está cheio, não vai ter lugar para mim. Nem passa pela sua cabeça a possibilidade de você talvez nem se contaminar? Vocês percebem? Precisa haver essa situação onde eu tenho a minha parte aí. Eu preciso saber, existe proteção, gente. Existe proteção. Só vai acontecer comigo o que precisa acontecer. Ou o que eu vou atrás. Porque também tem isso. Nós temos a tendência, né, de culpar os espíritos, culpar os amigos, culpar isso por coisas que nós mesmos escolhemos. Aí você pode me dizer, não, eu nasci assim... cresci nessa família assim, eu não tive culpa de tudo isso. A questão não é a culpa, a questão é a necessidade. Estamos na família que necessitamos para evoluir. Doa a quem doer. Mas são as pessoas que nós precisamos conviver. E essa oportunidade que a gente está vivendo não poderia ser melhor para esse tipo de abordagem. Porque é uma oportunidade que não há como é que eu posso dizer, presença física. Eu não tenho como correr para um barzinho para aliviar do problema. Não tem.
Não tenho como correr, agora até tem, né? Porque já abriu, mas vamos colocar lá. Março. Não tenho como correr para ir no shopping, me esgoelar de comprar as coisas. Ela tem Amazon, né? Então essa não furou, essa não venceu. Graças a Deus tem Amazon, gente. Estava pensando nisso hoje. Que bênção que tem. Ia ser um desastre, ia ser um inferno essa coisa, né? Mas vamos pensar. Graças a Deus, né, que tem isso. Mas se não tivesse, tá? Era fácil aquele problema, aquela coisa, conquistar aquela pessoa, vou lá, compro o vestido, me arrumo tudo. Agora a gente está no blackout, né? Blackout da Disney, blackout. Agora é o quê? Eu comigo mesmo. Não tem muito escapar. Ou comigo mesmo, ou com os outros que estão ali na minha casa, que são eu mesmo, né? Que está comigo mesmo. Não tem muita saída. Mas é uma oportunidade maravilhosa da gente começar a refletir o que é a minha parte e o que é dos outros. Porque se eu estou no desespero no meio dessa crise, estou sem amigo, estou sem ninguém, não estou vendo ninguém, pode ser um grande indício que eu estou muito necessitado das pessoas tocarem a minha vida. Vamos pensar nisso. Pode ser que não, pode ser que eu sou uma pessoa que gosta muito de estar com os outros. Tá bom, mas tem internet, a gente pode estar com os outros, conversar. Mas tem uma parte nossa que talvez estava pensando nisso hoje. Do que será que eu estou sentindo falta nesse blackout? Eu confesso a vocês que eu fiquei meio assustada. Não vou aqui falar das minhas lamentações, mas fiquei um pouco chocada. Porque é justamente isso. O que é que eu... Quando eu tenho que ficar comigo mesmo, porque eu estou meio restrito, né? Não tenho a viagem, estou de saco na lua, vou pegar, comprar um cruzeiro e vou para não sei aonde. Não vai. Agora não vai. Vou ter que ficar no meu recluso. Então são ótimas oportunidades para a gente ver o que será, quem que está tocando a minha vida? Quem que está tocando a minha emoção? Nossa, sexta-feira à noite, estou numa depressão. Por quê? Porque antes eu ia para o downtown toda sexta-feira à noite. Então, talvez, os amigos, a balada está tocando a nossa emoção. Então, vamos pensar, né, para a gente refletir. Eu não estou aqui condenando, tá, gente? Balada, sair, nada disso. Dando um exemplo para que a gente possa usar esse momento que a gente está vivendo para ver o que será que eu estou tocando na minha vida, o que eu estou deixando as pessoas me manipular, ou estou colocando nos ombros dos outros para fazer por mim. Né? Também tem isso. A minha irritação. Nossa, ficar em casa está um inferno, porque fulano é um inferno, isso e aquilo. Bom, será que é isso mesmo? Será que não é a oportunidade de eu, talvez, conseguir ver onde que será que essa pessoa está me deixando assim? O que será que aconteceu que isso me dá aquela alfinetada e eu começo a ficar meio desregulado? São momentos, e aí nesses momentos que a gente reflete, vem esses espíritos benfeitores e vem nos aliviar, e vem começar a arejar, mas precisa dar aquela parada, né? Então, se é da nossa prova, do nosso caminho, passar por tal vicissitude, os espíritos protetores poderão ajudar a suportar com resignação. Ajudar a suportar. Não fazer a gente suportar. Poderão mesmo, às vezes, suavizar. Gente, só o Espiritismo que traz essa consolação. Só. Porque se eu estou lá esperando que o santo, que o mentor, que não sei o quê, que o médium vai me ajudar e trazer uma mensagem para eu me livrar disso, a decepção é certa. Mas olha só, eles nos ajudam a suportar com resignação, nos ajuda a suavizar a prova, a expiação, não retirar da nossa vida. E no próprio interesse do vosso futuro. Não lhes é lícito isentar-vos dela. Mas fulano sarou daquele negócio, fulano conseguiu, porque era a hora do fulano da fulana conseguir set free, sair daquela situação. Trabalhou por aquilo, ou estava no plano, precisava ser assim. Agora, não dá para eu chegar em casa e pedir para arrancar isso da minha vida. É o que ele está falando aqui. Um pai não dá ao filho tudo o que ele quer. Eu estava até brincando com o pessoal da quinta-feira,
na outra assistência que a gente tem, eu fico pensando, toda vez que eu venho para cá, se Deus tivesse me dado um corpo perfeito, beleza perfeita, conta bancária perfeita, dificilmente eu estaria aqui no centro. E vocês? O que vocês acham? Sim, todo mundo estaria? A gente fala assim, não, eu vou ter muito dinheiro, comprar um centro. Comprar nada, gente, a gente não sabe. A gente não sabe o que faria. Se você pega a sua raspadinha lá e ganha não sei o quê, será? A raspadinha lá do posto, né? Ganha não sei lá quantos milhões. Aquilo ali, a gente não sabe como que seria. Não, eu vou ganhar, se tivesse muito dinheiro, comprar um centro, não passava nem na porta. Eu, pelo menos, talvez nem passaria. Por quê? Porque a cabeça ia estar, o estágio evolutivo, a gente ia ficar totalmente desordenado. Então, a gente tem o que é melhor para nós. O que dá para aquele momento, o que é para ser aquele momento. Mas não significa, a gente tem que sair daqui lembrando disso. Que eles não vão nos auxiliar a passar pela prova. E é assim que a gente volta no início da nossa conversa sobre os benfeitores encarnados. O professor está auxiliando eu a passar pela prova. Ele vai fazer o teste para mim? Não. Se fizer, é um professor muito ruim, desonesto. E a gente vai cair de cara lá na frente. Então, não pode. Você vai ver isso, tá? Eles não vão fazer. O mestre não vai fazer. Jesus pode tirar todo o seu problema da sua vida e da minha? O que vocês acham? Sim ou não? Não? Então Cristo não tem poder de tirar os nossos problemas? Tem. Mas não vai. Não vai. Porque se assim fosse, todo aquele pessoal todo doente, cura para todo mundo, vai todo mundo para casa, todo mundo feliz da vida. Não foi assim que aconteceu, não é? E até hoje não é assim. Então, a gente tem que sempre pensar, são o quê? Os instrumentos. Né? O professor não vai fazer a prova por mim. O meu pai, minha mãe vai me dar a oportunidade da vida, me encaminhar até um certo momento. De repente, a minha experiência é minha. Aí entra num ponto que a gente se martiriza. Eu sou o que eu sou hoje por causa dos meus pais. Não, não é. Você é o que você é hoje e eu também, por causa dos seus pais, no sentido do quê? Da nutrição, da oportunidade da vida, da oportunidade da reencarnação, das oportunidades de estudo, enfim, tudo que nós tivemos recebido. Mas, eu sou assim porque o meu pai me criou assim. Não. Nós escolhemos continuar assim, porque é bem verdade que os pais influenciam na nossa vida. Certo? Eu, por exemplo, não tive educação... no Brasil não tem muito isso, né? Não sei, alguém deve ter, mas eu não tive educação em finanças. Nunca ouvi coisa assim de ter conta poupança, na minha casa nunca teve muito isso. Então, na fase adulta, eu estou meio perdida, mas tenho um marido que faz, graças a Deus. Então, ele é um que me ajuda nisso. Não, meu pai e minha mãe nunca me ensinou isso, então vou sair fazendo o que está acontecendo com o dinheiro. Não, gente. Mas tem coisas, sim, que os nossos pais, nossas mães nos influenciaram. Mas agora, daqui para frente, nós não podemos responsabilizá-los. O que eles fizeram por nós foi até um certo ponto. Dali para frente sou eu. Eles não podem viver a experiência. E nós também não vivemos a experiência dos pais. O que é o mais doído. Porque a gente quer ver o pai bem, quer ver a mãe bem, quer que a mãe faz isso. Eles vieram antes de nós. Deveriam saber o que está fazendo. Nem sempre, talvez, né? Mas... é a vida deles. Vamos confortá-los, vamos ampará-los, honrar pai e mãe não é viver a vida do pai e da mãe. Respeitar pai e mãe não é permitir que ele tome conta da nossa vida. Isso tem uma faca de 2 gumes, né? Precisamos prestar atenção. Então vamos lá. Todos temos problemas reclamando concurso alheio. Mas ninguém pode forjar a solução do esforço para o bem que depende exclusivamente de nós. Espírito nenhum, que hoje é espírito superior, caminhou sozinho. Ok? Ninguém foi criado por Deus. Pode deixar que dessa jornada eu tomo conta? Não. Todos nós precisamos uns dos outros. Mas chega um momento em que o esforço para o bem depende de quem? De nós. Não importa se eu tive pais excelentes,
pais negligentes, marido excelente, esposa excelente ou não, não importa. O esforço do bem depende de nós, não dos outros. Ah, mas ninguém me ajudou nessa vida. Eu só tive gente que me traiu. Tudo bem, foram os obstáculos que a gente passou. O esforço para levantar depende de nós. Porque quando alguém nos machuca, nós às vezes nos iludimos, falando, quando essa pessoa vier me pedir desculpa, eu vou me sentir melhor, eu vou levantar a cabeça, né? E se a pessoa não vier? E aí? Aí cria aquela nebulosa, né? No coração. E aquilo vai crescendo. É nós sabermos, ok, aconteça o que acontecer, a responsabilidade de sair dessa é minha. Vou procurar um amigo, vou procurar auxílio médico, vou procurar todos os recursos, porque, afinal de contas, querer viver sozinho e fazer sozinho talvez não seja um bom caminho. Mas o bem, aonde nós temos que chegar, depende de nós. Quando desencarnarmos, já pensou a vergonha? Eu chegar no plano espiritual e falar assim, não, eu fui assim porque meu marido me fez fazer isso. E o mentor falar para nós, ô fulana, quando você saiu daqui, você lembra que estávamos todos conscientes que a sua vida, o seu projeto encarnatório era individual. A sua evolução ela é individual. O seu esposo, a sua esposa foram instrumentos para te ajudar a ir mais para cima. Agora, se foi difícil ou não é uma coisa. Mas eles foram instrumentos, eles não são responsáveis pelo que você já conseguiu hoje. Então lembra da plantinha. Eu tenho a água, tenho o solo, tenho a semente, tenho o sol. Tenho tudo. Se a planta não quiser crescer, claro, isso é uma metáfora, né, gente, que a planta não pensa, mas se a planta não quiser crescer, ela não cresce. Pode baixar Jesus Cristo aqui, ela não cresce. Só que no nosso caso evolutivo, no nosso espírito, nós somos espíritos humanos, racionais, espíritos destinados à perfeição. Se nós entrarmos nesse ciclo do não quero, não vou, ninguém me tira, vocês podem ter certeza que a vida vai empurrar. Porque é a lei do progresso, que é o nosso próximo slide. No Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo, nós temos buscar e acharei. Isso aqui na Bíblia mais moderna, né? Peça e será dado, busque e encontrará, bate a porta e ela será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontre, e aquele que bate, a porta será aberta. Aí, aqui, gente, é o princípio da lei do trabalho, que caminha com o quê? Lado a lado com a lei do progresso. Eu preciso agir. Eu preciso... O que é o bater aqui? É eu me mexer. Eu preciso ir em busca. Ah, as coisas não abrem para mim, a situação não vinga. O que eu estou fazendo da minha parte? Tem tudo isso para a gente pensar, né? Sabe por que dá essa sensação ruim na gente? Porque Deus colocou dentro de nós um sentimento inato de querer ser melhor. Por isso que chega um momento em que o mal se torna insuportável. Que você fala, e eu não aguento mais. Porque Deus colocou dentro de nós o desejo constante de se melhorar. Então vai chegar uma hora que nós vamos precisar aspirar o melhor, ir buscar o que é melhor para nós, sem precisar esperar que o outro faça por nós. Então aqui, o que ele poderia estar dizendo para nós? Peça aos seus amigos, busque eles vão encontrar para você. Não é isso que está dizendo, ele está fazendo um imperativo. Você e eu, faça isso. Você e eu, vá atrás disso. Mas nós estamos aqui para te ajudar. O Pai está para te ajudar. Olha só, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar o alvo que deve atingir e a rota que leve a ele, dizendo, marcha e atingirás. Encontrarás pedras em teus passos,
Mantém-te vigilante, afasta-as por si mesmo. Nós te daremos a força necessária, se quiser empregá-la. Então, nós não estamos desamparados. A diferença aqui é o que é que eu estou fazendo da minha parte. Eu preciso estar vigilante. Os Espíritos estão falando, olha, essas pedras nos nossos caminhos aí, o negócio é o seguinte, estou mostrando o alvo para nós, está mostrando o alvo. Qual que é a maior rota que nós temos na humanidade? O exemplo do Cristo. É a maior rota que a gente pode ter. Então, estou mostrando, continua, mantém vigilante, afasta por você mesmo, mas não se esqueça, nós estamos, we got your back, que nós não estamos sozinhos. Então, na hora daquele desespero, eu preciso lembrar que eu não estou sozinho. Pedir a Deus, Senhor, me dá forças para me mover, porque eu não consigo sair dessa cama mais. Mas se eu ficar lá sem querer sair da cama, vai ser muito difícil de eu conseguir ajuda. Então, aqui eles estão falando, dá um passo a mais. Mais um passo. Nós estamos te dando força. Mas eu preciso ter aquela iniciativa. Essa é a diferença, não é? Se Deus, né, tivesse nos dado, como é que eu posso dizer, tirado nós, né, da nossa parte, da parte que nos compete, nós estaríamos atrofiados. Não só fisicamente, como moralmente falando. Vocês imaginam igual assim, né? Estou em casa, estou com um problema, chamar um mentor, resolve isso aí para mim. Ia ser maravilhoso, né? Tim, uma varinha de condão. Se a gente tivesse isso, nós não teríamos aquela robustez espiritual, aquela couraça para aguentar o que a gente está aguentando. Graças a Deus. Muitos de nós hoje aqui talvez está se perguntando, nossa, sabe que eu nem tinha pensado nisso, mas se você for ver algo que eu e você passamos há 10 anos atrás, que doeu muito, hoje você fala, graças a Deus eu passei por isso, que hoje eu estou mais forte. Estou mais forte, está doendo, tem umas coisas que está doendo, está me apertando aqui e ali, mas eu estou tão mais forte hoje por causa daquilo. Se o nosso mentor, ou benfeitor, ou amigo tivesse arrancado aquilo de nós, nós não estaríamos mais fortes. E é por isso que Deus permite. Para que a gente possa crescer, ter o mérito da realização, ser recompensado no nível das nossas forças, não do mentor espiritual. Vocês percebem a diferença? Então a gente precisa sair daqui lembrando que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, mas existe uma parte que me compete. Vamos lembrar, pega um exemplo figurativo, vamos lembrar do remédio. O médico vai falar para nós, esse remédio aqui é uma morfina para tirar a sua dor, que está completamente intolerável. E tá eu e você olhando para o remédio. Mentor, por favor, abre esse remédio e dá na minha boca. Não é assim que funciona. Eu preciso pegar a minha mão, abrir esse remédio, colocar uma água na boca e engolir. E esperar. E esperar para que o alívio venha. Fiz a minha parte. Só, o que acontece? Às vezes, o que será que nos impede de buscar e bater nessa porta? O que vocês acham? Alguém pode dar um exemplo? Não precisa ser pessoal. O que vocês acham? Porque às vezes é tão difícil. O medo de tomar iniciativa. Por que vocês acham que é difícil andar com os próprios pés, né? A gente tem um problema, já liga. Fulano, por que a gente não dá aquela parada? É ou não é? Ou sou só eu que faço isso? Não vai engasgar, né? Dá aquela parada. De tentar resolver. Vou pedir ajuda para fulano, vou conversar, né? Mas o que será que nos impede? Uma coisa que ela falou, o medo. O medo, sim. Uma coisa que a gente também se pega muito, não sabe por onde começar. O negócio está tão assim, fora de proporção, que você fala, não sei nem por onde que eu vou começar esse negócio. Prece. Peça inspiração.
É para isso que a gente precisa. Eu ia falar a palavra usar, né? Não usar, mas assim no sentido de pedir a inspiração desses benfeitores. Outra coisa, negativismo, sabotagem. Não vou nem tentar porque eu não vou conseguir. Não vai conseguir. Você já falou que não vai conseguir. E eu também. Outra coisa, um sentimento de angústia e fracasso quando não realiza. Eu não consigo ver o que tem lá na frente. Não vou nem tentar, porque se não dá certo, eu já vou ficar mal. Nossa, pois é. Eu conheço pelo menos um handful de pessoas assim, infelizmente. Então, já estou angustiada, porque eu sei que não vai dar certo. Não vai. Porque eu já me condicionei, não é? Outra coisa, o comodismo. Eu estou buscando a fórmula mágica de pirim-pim-pim, chamar o mentor e resolver. Ir para o centro resolver, ligar para alguém resolver. Então a gente se acomoda. Vou esperar. Deus está no comando. Ele sabe o que é melhor para mim, sabe? Para mim e para você. Mas chega uma hora que eu preciso me mexer, fazer a minha parte. Né? Deus tem a parte dele e eu tenho a minha. Outra coisa, o que a gente falou no começo, né? A busca externa mais do que dentro de mim. Tem uma coisa para resolver, não consigo resolver, vou dar uma saída. Vou comprar não sei o quê. Não consigo ter aquele momento para parar e falar, deixa eu ver o que eu vou fazer para resolver isso. Como é que eu posso sair desse buraco? Como é que eu posso dar esse primeiro passo? A gente está procurando o externo, o amigo, o fulano de tal. Vou ligar para um psiquiatra, para não sei o quê. Precisa buscar ajuda? Precisa. Mas vamos começar a raciocinar primeiro conosco. É esse o convite. Né? E uma outra coisa diante de mudança, tem pessoas que têm medo de mudança. Tem medo de dar o primeiro passo. Busca ajuda. Busca um counseling, uma pessoa que pode aconselhar, um profissional. Tem tanto recurso hoje. Livros de ajuda, busca alguma coisa. Tem pessoas que têm dificuldade de mudar, de dar esse primeiro passo. Às vezes não é preguiça, nada disso. A pessoa tem o medo, né? O que ela falou. Isso é muito comum. Mas tem uma hora, né, gente, que a porta fecha. Não tem? Tem uma hora que a gente bate lá e ela não abre. E o que a gente faz o quê? O que a gente faz? Entra em pânico, né? Mas vontade de Deus. É o que a gente conversou anteriormente, a resignação. Mas quando uma porta de Deus fecha, tenham isso em mente. A outra já está aberta. Às vezes o nosso próprio nariz. Mas eu quero aquela porta, mas tem ali outras abertas, eu não estou percebendo. Vamos analisar, né? Lembrar disso, vontade de Deus. Às vezes é um processo de investir energias para ver o quanto eu sou capaz. É um processo de mudança de planos, às vezes. Mudou o plano, né? Direcionamento para nossa evolução espiritual, compreensão da necessidade do momento. São reflexões que eu preciso fazer quando uma porta se fecha. Nossa, não consegui o trabalho que eu queria. Será que tem algum motivo? Vamos pensar. Lá na frente você vai ver, nossa, acabei conseguindo outro. Pô, então, era esse o motivo. Exercitar a humildade, né? Alguém falou aí. Entender que a fé e a coragem são fundamentais. A prece, pedir auxílio. Ver a porta fechada como o quê? Uma oportunidade de recomeço. Fechou essa, qual que é a próxima, Senhor? Me mostra. Tenho que tentar. Eu não estou falando em nenhum momento aqui que eu tenho que falar, então tá, fechou, pronto, acabou. Não, eu preciso tentar, mas não arrombar. Porque quando eu arrombo uma porta, pode ser o que esteja do lado de lá, não é o melhor para mim. Então a gente precisa sempre refletir sobre isso, né? A porta fechou, quais são as minhas opções? Mas não deixar de lutar. Não deixar de ir em busca, porque eles estão conosco. E André Luiz vai, para finalizar, nos dar uma mensagem de muito conforto. Nesse processo todo que nós conversamos sobre os benfeitores e as bênçãos na minha vida, como que as coisas acontecem na minha vida, ele vai falar uma das primeiras coisas, do desânimo, está em desânimo, faça uma prece sincera. Faça uma prece. Acordou que o mundo está acabando, não está conseguindo se mexer, faça uma prece. Não estou conseguindo, põe uma prece no audiobook, alguma coisa que você consiga sair daquela sintonia. Segunda coisa,
Está em sombra, pensamento sombrio, vigilância. Esse pensamento não é meu. Essa pessoa está me influenciando. Vigilância. Medo. Meditação. Por que eu estou com medo? Quem consegue fazer meditação, entrar naquele momento de silêncio, tentar buscar. Por que será que eu estou com medo? Né? De tédio. Está com tédio? Serviço, gente. Buscar serviço. Não pode sair de casa. Tem coisa para fazer que dá para fazer de casa. Tem muita coisa que dá para fazer de casa. Serviço. Nuvens da ignorância. Estudo. Não é perguntar para o outro o que o outro acha. Vamos buscar a informação na doutrina espírita. Vamos buscar no Evangelho de Jesus o que a gente precisa. Vamos buscar com pessoas especializadas no assunto. Para depois ir perguntar o que o fulano acha, que nem passou pelo que você e eu estamos passando. Tem situações que são assim, né? Revolta, com a força da confiança. O que será que Deus tem para mim depois disso? É preciso nós confiarmos em Deus. A outra coisa, o fanatismo, com a fé raciocinada. Então hoje eu sei que não é o santo, não sei das quantas, que vai me ajudar a sair dessa. Não, ele vai te dar força, inspiração, se você quiser. A fé raciocinada. Da estagnação, do estacionamento, trabalho constante, desinteressado no bem. Estou sentindo tédio, estou me sentindo muito parada, não estou conseguindo. Vamos nos mover, fazer alguma coisa. Não dá para ser, faz um curso, uma coisa que te dá prazer, para sair um pouco dessa atmosfera, para dar aquele input, sabe? Nossa, eu ainda sou capaz, eu consigo aprender alguma coisa. Hoje em dia não há desculpa mais. Estou velho, não consigo aprender. Não há desculpa. Já está comprovado cientificamente que isso não tem cabimento mais. Nós temos como aprender, sim, em qualquer idade da vida. Basta querer. Né? Agora, eu com esse corpício lindo aqui, não vou querer fazer halterofilismo depois de algumas décadas. Né? É uma questão física. Né? Mas a pessoa se capacitando, ela faz outra atividade física. É possível, não é? Cada espírito traz em si as forças ofensivas do mal e os recursos do bem na marcha da evolução. O mal que nos atinge, o bem que nos proporciona felicidade e conforto, são o quê? Somos nós, está dentro de nós. Nós buscamos, nós vamos atrás. A vitória do bem, mesmo sendo fatal, depende do livre-arbítrio de cada um. O nosso destino é o bem, é a felicidade, é o amor, é a luz. Mas Deus não tem pressa. E Ele deixa que nós escolhamos a velocidade desse percurso. Porque se fizesse por nós, não teríamos o mérito da ação. Para a sua felicidade, resguarde-se de toda a contemporização com os enganos que nascem de você mesmo. Então, meus amigos, a mensagem de hoje, eu realmente espero que possamos ir para os nossos lares e deitarmos na nossa cama, aos que vão dormir, né? Alguns vão trabalhar, mas refletir, vamos chamar esse espírito amigo. Vamos conversar com ele, vamos pedir para que durante o sono ele apareça para nós. Apareça não na nossa cama, né? Você primeiro sai correndo. Apareça para uma conversa amorosa. Abra os seus canais e os meus para receber o auxílio desse espírito amigo. Vamos buscar ajuda. E eu garanto a vocês que pode não ser ele em si. Vai ser uma pessoa que vai vir um instrumento da cooperação, vai ser o ar, vai ser a água, vai ser o solo, algo vai se mover na nossa trajetória. Mas nós precisamos pedir e nos conectar e acreditar. Nesse momento que vivemos, é muito, muito fácil perdermos as esperanças. E para finalizar, Meimei diz uma frase que eu nunca vou esquecer, que a maior tristeza, a maior aflição que o ser humano pode ter na Terra é perder a fé e prosseguir vivendo. Não há como viver sem acreditar em dias melhores. Muito obrigada pela atenção de todos, aos irmãos que estão pela internet, agradeço a paciência e deixo um abraço muito amoroso a vocês.